Olá minha gente, aqui é Mari e hoje eu quero indicar um vídeo, não vai ser tão curto, mas também não vai ser longo, prometo. É um vídeo diferente, mas que vai estar naquela playlist, naquela lista sobre feminismos que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, tá? Que é aquela lista chamada Feminismo para quem não tem tempo. E aí você poderia me perguntar, né? Quem não tem tempo de quê? Quem não tem tempo de ler, quem não tem tempo de saber o que ler, né? Esse é meu objetivo. Essa lista, o objetivo especificamente, quando eu pensei nela, foi porque feminismo é um dos meus assuntos preferidos, vocês já devem ter percebido aqui no meu canal, música também, mas enfim, vou nem entrar aí. E feminismos é um dos assuntos que mais desperta em mim um interesse, né? Então, eu pensei nessa lista, né, de maneira generalizada, o máximo que eu pudesse indicar livros que eu já tenha lido e que eu sei que poderia contribuir de alguma maneira com a leitura de vocês, né? E para quem não pode ler, eu até leio alguns livros aqui, e para quem não consegue, né, eu até dou dicas e falo um pouquinho sobre o livro porque minha maior vontade mesmo é só estimular mesmo a leitura, né? Estimular a leitura, o pensamento crítico e o desejo de ler o livro que eu estou indicando, tá? Induzindo vocês descaradamente, né? É isso, tá? E toda essa justificativa, né, pra fazer esse vídeo por causa de quê? Porque tem uma mulher maravilhosa, incrível, mas ela faleceu esse ano, né, brasileira, e ela fez um trabalho dentro do feminismo que precisa ser louvado, precisa ser reverenciado, sabe? E ela era de uma classe privilegiada e ela sabia disso, né? Então, o que ela fazia? Né? A partir dos seus próprios estudos e a partir dos seus próprios privilégios, né? E a partir de seus próprios privilégios. Ela mesma falava sobre isso, por isso que eu admiro tanto. Admirava e ainda admiro. Ela deixou muitos livros, tá? Muitos livros sobre cultura, sobre feminismos, sobre suas pesquisas e as pesquisas das outras mulheres também. Isso que é legal. Então, o que eu vi ela falando várias vezes em várias entrevistas na qual ela deu por aí, né? Ela dizendo que ela tem consciência do privilégio dela, tanto de raça como de classe, né? Porque ela era uma mulher branca e de classe média alta. E teve o privilégio de estudar, conhecer pessoas importantes, e nananã. Então, por isso mesmo que ela ia ajudar as outras que não puderam ter essa oportunidade. E publicaria, se assim elas quisessem, né? As outras quisessem. Publicaria seus livros, seus textos, suas pesquisas. E assim ela fez, né? Num tempo em que quase não se via livro de mulheres brasileiras sendo divulgadas por aqui no Brasil. Não significa que não existia. Né? Nízia Floresta, por exemplo, escreveu um livro sobre direito das mulheres e injustiça dos homens em 1832, né? Uma mulher daqui do Rio Grande do Norte. Né? Sempre vou falar sobre ela onde for, que ela é uma inspiração, né? E, inclusive, isso acontece muito, né? Ainda hoje, imaginem há décadas ou séculos atrás, né? E a Heloísa, que é essa mulher que eu estou falando aqui, a Heloísa Teixeira, essa mulher na qual eu estou falando aqui, reverenciando muito, enaltecendo, porque sei como ela contribuiu para minha estante, né, de feminista, né? E eu indico esses livros dela por causa de quê? Porque se você quiser começar, tipo, eu não sei por onde começar, Mari, tá bom, me dê uma dica aí de livros de mulheres brasileiras falando sobre feminismo no Brasil também, no mundo, mas também no Brasil. Aí eu indicaria muito ela, sabe? Eu vou colocar a foto aqui no vídeo, que é melhor de ver, né? Eu já falei sobre ela outras vezes, já indiquei o livro dela também, mas esse vídeo eu tô querendo fazer dessa maneira porque eu quero indicar só livros dela relacionados às mulheres, ao feminismo, aos feminismos e textos que ela colocou de outras feministas brasileiras ou não em seus livros. Então ela organiza de maneira assim incrível, impecável, tá? Ela organizou para nós uma biblioteca feminista, vamos dizer assim,
Se você tiver dúvidas aonde pesquisar, aonde pegar, aonde consultar, pegue sempre um livro da Heloísa. Antigamente ela usava, o nome dela Heloísa Buarque de Holanda. Aí, quando ela se separa, né, ela começa a utilizar o nome dela, Heloísa Teixeira, tá? E aí, deixa eu ler um pouquinho sobre ela, é muita coisa, mas eu vou dar uma resumidazinha, tá? Então, pesquisadora, professora e feminista, fundou a Universidade das Quebradas e tornou-se referência acadêmica no debate sobre literatura, gênero, raça e cultura popular. Então, falando sobre cultura, tem um livro dela aqui, que eu já quero começar mostrando, que é esse daqui, que depois eu vou ler ele para vocês, tá? Estou planejando ler esse livro que é maravilhoso, né? Que o nome tá escrito assim, ó. Rebeldes e Marginais, Culturas nos Anos de Chumbo, 1960 a 1970, um período ali da ditadura militar, né? Aí, escuta, deixa eu ler um pouquinho, vou ler um pouquinho sobre ela, tá? Sobre a autora. Formada em letras clássicas pela PUC, Rio, mestre e doutora em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com pós-doutorado em Sociologia da Cultura. Amo. Por isso que eu preciso muito ler esse livro aqui para vocês. Fala muito sobre a cultura, fala sobre o Brasil nesse período tão difícil, nessas décadas, né, tão difíceis que o Brasil vivenciou, né? Como era a cultura, como eram as artes nesse período da ditadura, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso aqui nesse livro, tá? Rebeldes e Marginais. Sim, voltando, né, o texto sobre a Heloísa. Sim, professora emérita, professora emérita da Escola da Comunicação da UFRJ, dedicada aos estudos culturais com ênfase nas teorias críticas e cultura, teorias críticas da cultura, tendo ainda a importante atuação como crítica literária, ensaísta, antologista e editora. É autora de livros como Macunaíma, da literatura ao cinema, isso em 1978, a mulher já estava publicando o livro, viu? E Impressões de Viagem, Vanguarda e Desdumbe, em 1980, Cultura e Participação nos anos 60 e 1982, organizadora de obras com 26 poetas, isso em 1976. Nosotras Latino-Americanas, Estudos de Raça e Gênero, isso em 1992, ela estava falando sobre isso já. Tendências em Impasses e Feminismo como Crítica da Cultura, isso em 1994. A Explosão Feminista, isso em 2018, que é esse daqui que eu tenho também, que eu já indiquei aqui no meu canal. E no Bazar do Tempo, que é a editora desses livros feministas, porque o Bazar do Tempo é uma editora feminista, tá? Então é maravilhoso, assim, tudo que elas publicam eu indico, sinceramente. Sim, voltando. No Bazar do Tempo é coordenadora da coleção Pensamento Feminista, que é essa coleção que eu vou indicar agora para vocês, tá? Repertório Essencial do Feminismo. Então é isso mesmo. Se você tá querendo uma mini biblioteca feminista, feita aqui no Brasil, organizada por uma pesquisadora feminista, isso aqui, ó, é um prato cheio. Sim, aí, né, ela é coordenadora da coleção Pensamento Feminista, Repertório Essencial do Feminismo e autora de Onde é que Estou, de 2010. E Feminista Eu, 2022. E em 2023, foi eleita para a cadeira de número 30 da Academia Brasileira de Letras e adotou o sobrenome Teixeira, porque quando ela retirou aquele sobrenome do ex-marido, né? Deixando o anterior Buarque de Holanda. Pronto, já mostrei 2 dos livros dela, né? Aí esse daqui, ó, que é a Explosão Feminista, e fica encandeando, né, a luz. Mas dá pra ver. Aí ela tinha essa pegada de incluir as outras, todas as outras mulheres que ela pudesse e que quisessem, né? Tem gente que
critica, né? Tem gente que critica. Eu acho ótimo, sabe? As pessoas que têm privilégios, que são endinheiradas, que têm facilitadores, né? Na vida, nesse capitalismo periférico que nós vivemos, difícil para quem é pobre como nós, né? Meros mortais. Quando a gente encontra pessoas aliadas, é muito importante, né? É muito importante para a divulgação do nosso trabalho, inclusive, sabe? Então, eu, pelo menos, admirava muito ela. Tem quem critique, né? Mas, enfim, eu achava maravilhosa. E por isso mesmo estou fazendo esse vídeo aqui, para mostrar para vocês, né? E indicar todos os livros, principalmente essa coleção aqui, Pensamento Feminista, organizado por ela, tá? Sim, aí esse aqui, Explosão Feminista, olha, veja bem, preste atenção. Arte, Cultura, Política e Universidade. Esse aqui foi publicado pela Companhia das Letras, esse aqui, especificamente. Todos os outros que eu vou mostrar foi pelo Bazar do Tempo. Só esse daqui que foi pela Companhia das Letras. Aí, né, ó, tá organizado assim. Esse livro aqui também seria maravilhoso de ler. Eu tô em conflito, não sei. Eu tenho livros maravilhosos aqui, modéstia à parte. Eu invisto muito nos livros, eu amo, né? Já devem ter percebido aí. Então, essa parte da minha estante, assim, que é sobre feminismo, nossa, é meu xodó, sério, sem brincadeira. Sim, aí voltando, né? Aí ela dividiu assim em partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Aí ela pega várias mulheres que contribuíram para a construção do feminismo e joga os textos delas aqui também, tá? Ela tem esse trabalho que é justamente disso que eu tô falando, de agregar as outras mulheres ao trabalho dela. Eu acho isso lindo, eu adoro isso. Eu acho isso lindo, porque tem mulheres que não teve a oportunidade que ela tinha, né? E aí dava certo, porque como ela tinha abertura em várias editoras e tudo mais, muito conhecimento, né? Conhecimento de pessoas que têm condição, que têm sobrenome, tudo isso conta, a gente sabe que tem status, né? E aí é muito importante, né, essa abertura dela para essas outras mulheres escritoras que são geniais, mas que não tinham a oportunidade de mostrar seu próprio trabalho, né? Ela fez muito isso. Ela acolheu muitas dessas mulheres que não tinham a oportunidade. Então aqui a gente vai ter, olha só, presta atenção. Eu vou ler tudo não, muita coisinha. Mas só para vocês ficarem com vontade. Aí tem uma parte aqui que ela vai falar sobre cinema, poesia, música, academia. Aí vai ter um outro pedaço aqui do livro que ela vai falar sobre feminismo negro, feminismo indígena, feminismo asiático, transfeminismo. Veja, é muita coisa legal. E no fim ela vai citar algumas veteranas, ela coloca assim mesmo, ó, parte 4, veteranas sobre a memória não escrita, veteranas dentro do feminismo, né? Eu dei um salto, né? Eu tô fazendo só um apanhado pro vídeo não virar 30 minutos. Para ser menos de 30 minutos, pelo menos. E aí, o que acontece? Nessa última parte do livro, ela cita mulheres, né? Mulheres importantíssimas dentro do feminismo do Brasil, tá? Aí pronto, agora é aqueles que eu falei pra você, né? Pra vocês. Pensamento Feminista, aquela organização que ela fez, ó. Aquele que eu falei sobre o pensamento feminista, né? Que ela organizou, né, junto com a editora Bazar do Tempo. Aí, ó. Muito legal, preste atenção na organização. Tem uma ordem aqui, né? Pensamento feminista, conceitos fundamentais. Aí aqui ela vai falar mundo, né? Mulheres, de maneira geral. Mas é basicamente Estados Unidos e Europa, né? Que são os pensamentos que influenciam muito aqui no Brasil, a gente sabe, né? Tem como fugir disso. Por mais descolonizado que a gente seja, essa é a realidade, né, da nossa vida aqui no Brasil. Então aqui ela vai apresentar para nós várias pesquisadoras, escritoras sobre o pensamento feminista, dos conceitos fundamentais, pensando no mundo, certo? Tem várias, por exemplo, Audre Lorde, Donna Haraway, Gloria Anzaldúa, Joan Scott, Judith Butler, Lele Gonzalez, Monique Wittig, Patrícia Rios, Paul Preciado, Silvia Federici, Sueli Carneiro, Teresa de Lauretis, maravilhoso. Aí depois a gente pode ir para
Aí depois desse, né, dos conceitos fundamentais do feminismo, desse apanhado geral de mulheres, tanto daqui como de fora, a gente vai pro Brasil. A gente dá uma focada no Brasil, que aí é esse livro aqui, ó. Que é Pensamento Feminista Brasileiro, Formação e Contexto. Aí aqui a gente vai ter textos maravilhosos de Ângela Arruda, Beatriz Nascimento, Bila Sorge, Branca Moreira Alves, Carmen Barroso, Albertina de Oliveira, Constância Lima Duarte, que é a que escreve bastante, Nízia Floresta, que eu amo de paixão, que foi daqui do Rio Grande do Norte, né? Aí fica aquela coisa de se identificar, né? Sabe como é que é? Sim, aí Cíntia Sartre, Eliette Safiotti, aí Jaqueline Pitangui, Lélia Gonzalez, Leila Linhares, Lourdes Maria Bandeira, Margarete Rago, Maria Bethânia Ávila, Maria Luísa Helborn, Mari Garcia Castro, Sueli Carneiro, Rita Terezinha Smith, Maria Odila Leite da Silva, grandes feministas e pensadoras aqui do nosso território, vamos dizer assim. E aí a gente já pode ir para outro livro aqui dela, muito importante, que é Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais. Aí ela traz, né, essas pensadoras decoloniais para esse livro aqui e torna a nossa pesquisa muito mais fácil. Ela é uma facilitadora, porque tu pega um livro desse aqui, tem várias pesquisadoras sobre esse tema decolonial. Aí você já acha que você procura com certeza, certo? A Heloísa foi incrível, Sim, aí deixa eu citar, né, que as mulheres que ela escolheu para organizar dentro dessa perspectiva desse livro aqui. Adriana Varejão, Alba Margarita, Alejandra Santillana, Ângela Figueiredo, Cláudia de Lima Costa, Dúnia Chaves, Julieta Paredes, Lélia Gonzalez, tá em todas Lélia Gonzalez, eu adorava Lélia também. Luzia Barros, Marcela Cantuária, Maria da Graça Costa, Maria Elvira Benítez, Maria Lugones, Márnia Larek, Okhi Curiel, Miriam Lang, Oyarunke Oyaume, li o livro dela há pouco tempo aqui, né, que é A Invenção das Mulheres, só tem texto maravilhoso, tá? Já tem um livro dela aqui lido para vocês, caso não tenham visto, tá? Aí voltando, Rosana Paulino, Sueli Aldir, Suzana de Castro, Tula Rafaela Pires e Oderce Espinosa Minhoso. Aí acabando essas perspectivas decoloniais, aí tu tem mais esse aqui, ó, que também é bem legal, Pensamento Feminista Hoje, Sexualidades no Sul Global, né, que é uma coisa bem mais aqui também do nosso tempo e da nossa realidade latino-americana, tá? Afro-latino-americana. Eu lembro sempre de Lélia Gonzalez quando eu falo sobre isso, mas enfim. Aí, né, esse livro aqui, ela faz grandes citações também, vou dizer os nomes, tá? Das mulheres que ela escolheu para citar e para trazer textos para nós, né? Que ela organiza dessa maneira, cada livro, bom? Sim, aí tem Adriana Azevedo, Andiara Ramos, Bernadette Mortien, Camila Bastos Bacelar, Caterina Rea, Francesca Gargalho, Gabriela Gonzalez Ortunho, Guacira Lopes, Guilherme Altmaier, Jack Halberstam, Jasbir Puar, Larissa Pelúcio, Leandro Collin, Lorena Morchel, Márcia Uchoa, Norma Mogrovejo, Paul Preciado, Pedro Paulo Gomes, Richard Miskorch, Sam Borcha e Tânia Navarro. Então, olha só, presta atenção, desculpa aí se eu tiver falado os nomes aqui de maneira errada. Mas é isso, tô fazendo minha parte aqui como dá, tá? Então, assim, se tu quer começar, né, com uma indicação barra pesada de grandes mulheres, assim, grandes citações importantíssimas, tu pega essa, pega pra tu, viu? Pesquisa aqui que tu vai achar maravilhosas, incríveis mulheres aqui que contribuíram muito pro pensamento feminista, né? Tanto fora do Brasil como aqui dentro, tá? Olha só, vários livros da mesma pesquisadora, hein? Da mesma feminista.
organizado por ela, né? Então, é isso. A Heloísa contribuiu muito para o feminismo. Um cheiro e até a próxima. Tchau!